Revisando melhorias de processo, a gente já falou sobre alguns deles nas duas últimas lives, mas eu acho importante reforçar, são aqueles processos que a gente tem muitas dúvidas no dia a dia, então eu vou trazer uma visão para vocês rápida aqui e, mais uma vez, nossos gestores e o nosso canal está sempre à disposição, tá? Então, disposição do campo de renda familiar. Muita gente está questionando o que é isso, para que serve, a gente já tinha falado sobre. Hoje, para análise de crédito, isso aqui é para composição de renda, tá? Não significa que todas essas pessoas vão entrar como, de repente, vão ser avaliadas na parte de crédito no sentido de aprovação, de melhorar a chance de aprovação. A ideia não é essa. A ideia é para aquela família que, de repente, tem uma renda baixa e a conta de luz num valor até que, digamos assim, alto, 400, 500 reais, mas quando a gente passa no birô de crédito, essa pessoa principal do contrato, ela não tem renda o suficiente. Então, se o cara tem uma conta de luz de 500 e uma renda declarada de R$ 1.000, a conta não fecha. Então, aquela informação lá de renda familiar, ela serve para você adicionar outras pessoas para composição de renda. Isso é o importante. Então, um tem 1.000, o outro 2.000, o outro tem 1.000. Pô, fechamos 4.000 de renda com uma conta de R$ 500, a probabilidade de aprovação é muito maior. Tá? Então, nosso birô de crédito, nossa esteira automática vai consultar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro CPF, até compor a renda. E, obviamente, quem vai ser analisado de fato no crédito é o contratante, tá? E deixem as dúvidas aqui nos nossos comentários, é muito importante, eu já estou vendo muita informação. Vi ali o Paulo, tenho muitas dúvidas do pessoal levantadas pelo cliente. O pessoal aqui está falando das demoras, a gente vai explicar tudo isso, logo logo a gente abre para as perguntas, tá? Preenchimento dos campos obrigatórios. Eu não sei se todos perceberam, mas não é mais possível você avançar um lead na esteira sem preencher todos os dados. Então, na primeira etapa lá do lead, onde a proposta fica aceita, na segunda etapa tem a validação. Ou seja, depois que você validou todos os dados, viu que está tudo preenchido corretamente, você vira a chavinha para aprovado, automaticamente isso vai para a esteira de crédito. Só que, se não preencher renda, não vai. Se não preencher a unidade consumidora, não vai. Se não preencher o grupo que está disponível lá na conta, que fica na conta do cliente, também não vai para frente. Então, tem que preencher todos esses dados e, obviamente, não adianta preencher um númerozinho ali só para empurrar, porque o contrato vai ser gerado automático, ele vai ser cancelado e você vai ter que refazer todo o processo, tá? Voltando aqui mais uma vez. Documentos pós-assinatura de contrato. Time, o nosso processo é para ser fluido, é para ser ágil. Nós até pensamos, o nosso conceito é uma venda de impulso como um todo. Então, é preciso explicar para o cliente certinho, sem aquela burocracia de quem já está acostumado com o solar, de falar do módulo, do inversor, da corrente, do TIR. Isso não é o nosso modelo. O nosso modelo é, quanto você paga de conta de luz? Pago X. Você quer um desconto e ao final do contrato ter acesso a uma usina que será sua, performando durante todo o tempo útil de vida e gerando assim uma economia no longo prazo? Esse é o nosso pitch. Não adianta entrar em discurso técnico que isso não vai funcionar. Você vai gerar um monte de dúvida. A gente não tem hoje um time consultivo técnico suficiente para conseguir doutrinar todos ao mesmo tempo. Logo, logo a gente vai chegar lá. Mas é importante que vocês entendam que isso é uma venda de serviço. Isso não é uma venda de produto. Então, vamos tentar se doutrinando. Então, a nossa esteira, ela tem uma estratégia de não solicitar documentação até a etapa de contrato assinado. O contrato foi assinado, aí sim, tem lá nos campos do documento a descrição de que é obrigatória o envio dessas informações. Sem isso, o processo vai travar, ele não vai ir para a visita técnica, tá? Vocês precisam preencher todas essas informações e deixar lá bonitinho. Vai ter uma parte de revisão, a gente vai aprovar o documento. Se não tiver tudo cadastrado ali bonitinho, não vai conseguir dar sequência na parte de visita técnica e, consequentemente, o seu processo não vai andar. Tem gente que prefere solicitar no começo do processo, tem gente que gosta de esperar o contrato assinar e depois pede toda essa documentação. Fica a critério de vocês. O importante é entender como o processo funciona. Então, ele vem fluido até a assinatura do contrato, reforçando também que esse contrato ele é um termo de adesão inicial. Depois da visita técnica vai ser disponibilizado um aditivo contratual que demonstrará de fato que vai ser cobrado o aluguel, o desconto. Então aquele termo ele é pautado numa simulação que é feita com base nos dados que vocês preencheram do cliente. Então é importante ressaltar que depois desse processo caminhar, tem que mandar esses documentos e não só isso, o cliente final vai receber um aditivo contratual
descrevendo qual é realmente o que está no telhado dele, qual é o valor da locação que ele vai pagar, o desconto. Então, tem alguns processos ainda que estão sendo construídos, mas esse é o nosso processo definido desde o D0, tá? Revo 360, os novos status das etapas que ficam presentes na nossa plataforma. Então, no mês passado tivemos algumas alterações que sabemos que não chegou a todos, ou deveria pelo menos, porque a gente usamos os canais oficiais para fazer essa comunicação, mesmo assim não foi possível chegar a todos. Mas vamos tomar muito cuidado com as próximas atualizações de plataforma que afetam a rotina e o dia a dia de vocês. Então, a ideia é que nesse mês ainda, se tudo correr muito bem, a gente vai fazer uma atualização dos status, inclusive a pedido de vocês. Todos aqueles status de cada uma das etapas, eles não contemplam todas as necessidades e muitas vezes acabam gerando uma certa confusão aí na ponta de qual que é o estado real, o status real do pedido dentro da esteira, tá? Então, vou passar aqui as informações de forma breve, esse material depois vai ser disponibilizado como todos, tá? A live fica gravada, então vocês podem dar uma olhadinha. Mas a gente quer treinar vocês e ter certeza que vai ser uma transição suave do processo, mas vocês vão ver que não é nada difícil e que vai melhorar muito mais o nosso dia a dia, tá? Então, beleza. Hoje o dashboard demonstra as seguintes etapas, né? Então, você tem ali a primeira etapa do lead, que é onde você faz o cadastro, aceita a proposta e preenche os dados, os campos do cliente para que ele dê início no processo. Depois que você preencher todos os campos, você tem ali a etapa de validação, onde você deve aprovar para que automaticamente ele vá para a esteira de crédito e depois, se aprovado, já para o contrato, para a elaboração de contrato e dispara ao cliente. É importante ressaltar que depois da etapa de validação, todas as ações são da Revo, tá? Então, para garantir que todos vocês estejam na página, a gente vai adiantar alguns temas das próximas atualizações. Então, o primeiro status que vai substituir ali a etapa de lead é a etapa comercial, ou seja, aquelas que vocês vão realizar. Como a gente já falou várias vezes, nossos parceiros eles têm a responsabilidade única e exclusiva, pelo menos aqueles que só originam, única e exclusiva de coletar os dados do cliente, preencher eles com excelência, fazer o acompanhamento e o follow-up dessa proposta para não deixar o cliente na mão. Então, basicamente, depois da simulação realizada, vai entrar numa etapa de aguardando, depois a proposta que foi feita, né, que gerada a simulação, um pendente, que basicamente vai deixar travado o processo até que sejam informadas, pelo menos a conta de leilões, os documentos iniciais, como a gente falou. Depois, o enviado para crédito, então vai ser feito um envio para crédito, ele vai substituir, né, aquela etapa onde fica o crédito. Depois, a coleta de documentos. Por quê? Porque depois do envio do crédito, aprovou, já vai ser gerado o contrato, então vocês não vão ficar lá naquela visão de aguardando o contrato, os documentos já vão ter sido coletados, já vai ter sido disparado para o cliente. E quando a gente fala sobre os status finais de ganho ou perdido, isso daí é o status final da etapa. Ganho significa que acabou, foi realizado, foi preenchido, foi tudo realizado da forma devida e esperada, no sentido utópico da palavra. Mas, caso o cliente desista, de repente não foi possível seguir, está fora do target, vocês podem dar perdido no status, tá? Então a gente vai começar a entrar nisso, logo logo também a gente vai entregar um material consultivo, um PPT, um PDF para vocês, mas a gente vai se atualizando e óbvio, quem precisar tem os key accounts no nosso canal para a gente fazer a atualização, tá? Pessoal aqui tirando as dúvidas, por favor, time, vamos deixar os likes, estamos com 155 espectadores. Quero ver likezinho aqui na nossa tela. Guadalupe, São Vicente, meu cara, SP de Nossa Solar. Pessoal da Reduz aqui que estava em treinamento. Vai ficar gravado, tá, Raimundo? Vocês vão ter acesso aí no canal a todas as outras lives também. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Primeira etapa comercial, tem esses status, eles vão ser atualizados por vocês, tá? Então, depois que vocês tiverem a atualização, o restante é tudo automatizado. Próxima etapa, a gente chama de crédito, então vão ter várias informações também substatus da etapa de crédito. Quando ele entrar em aguardando, ele vai estar lá esperando para ser analisado pela mesa. Foi para em análise, ele já vai estar sendo encaminhado na fila de crédito. Mesa de crédito, ou seja, estamos ali fazendo uma análise manual desse processo, lembrando que a esteira ela tem três
cotovelos, digamos assim, 3 possibilidades: aprovado, negado e derivado para a mesa. O derivado para a mesa ele vai ocorrer boa parte das vezes dentro dos casos de PJ, condomínios, igrejas e instituições como um todo, mas também é possível ocorrer em um caso PF, onde a gente não tenha visão geral da renda ou, de repente, do bom pagamento daquele cliente, a gente não vai conseguir dar sequência sem solicitar novas informações, tá? Pendente significa que ele está com os documentos pendentes e vai ter uma régua de acompanhamento automática que vai ser disparada para o cliente, solicitando os dados e, obviamente, para vocês, parceiros também, para que vocês possam cobrar o cliente, tá? Pendente de avalista em situações de muita idade ou, de repente, aquela pessoa que não está com score tão legal, a gente pode solicitar um avalista para entrar nesse processo. Aprovado, negado e perdido são os status finais que podem ocorrer dentro dessa etapa, tá? Contrato. Então vai ter ali uma etapa de contrato, depois do comercial e crédito. O contrato ele pode estar aguardando, pode ter sido enviado para assinatura. Isso vai ter uma regra de acompanhamento também, vai ser disparado ao cliente um link via WhatsApp, automático, via nossa API, isso ainda está sendo preparado. Contrato assinado depois que o cliente fizer a assinatura digital, lá pelo nosso sisteminha que é o D4 Sign, o D4 Sign, para quem já viu. E é importante ressaltar que a partir de agora a gente tem aí escalado a biometria facial do reconhecimento, tá? Junto com os dados, um sisteminha lá da API do Dados.gov, vai tirar uma fotinha, uma selfie do cliente para a gente fazer a validação das informações, evitando quaisquer tipos de fraude aí durante o processo. Aguardando documentos, ou seja, podem ser solicitados documentos durante esse processo, documentos entregues, validações. Então, validações do documento, que é a etapa da nossa xerife, que eu falei para vocês, ela faz o cara crachá. A gente pode colocar também o status de pendente, caso falte alguma coisa, e depois aprovado ou perdido. Então, basicamente, não tem muita diferença do que está sendo feito hoje, a gente só mudou a nomenclatura dos status para deixar mais completo, tá? Parte de visita técnica, então aqui é onde gera muita dúvida. Aí a gente vai ter uma etapa de aguardando e agora a gente faz uma pré-visita, um pré-check online da situação. Então a gente tem algumas plataformas de dimensionamento que a gente vai fazer uma pré-validação, evitando assim o deslocamento de um dos nossos vistoriadores. Então faz bate lá uma fotinha, entende como é que funciona. Se tiver a necessidade, já não tiver a possibilidade de seguir, de repente, por conta de sombreamento ou falta de espaço para colocar o sistema, a gente não vai dar sequência e já vai dar como encerrado esse processo. Agora, viu que está tudo bem, deu certo, a gente seleciona um instalador e encaminha para a região, faz o agendamento e o acompanhamento de fato e depois ele tira todas as informações lá na visita técnica em loco junto ao cliente, tá? Podendo também ser solicitado alguns documentos para o parceiro coletar junto ao cliente ou nós mesmos vamos pedir ao cliente, tá? Lembrando que a Revo, ela tem, em contrato com todos os parceiros, a permissão de falar com o cliente a qualquer momento da etapa, tá? Isso é muito importante ressaltar, a gente não quer gerar nenhum ruído, a gente quer fazer vocês venderem mais, a nossa intenção é ajudar. Então, deixa o cliente ciente que a gente pode entrar em contato em qualquer momento para solicitar informação e tentar acelerar o processo dele, tá? A gente está tentando de todos os lados coletar essas informações pendentes ou, de repente, tirar alguma dúvida que o parceiro ainda não tem toda a propriedade na fala. Então, estamos buscando todas as formas para aumentar e alavancar ainda mais o volume de contratos, tá? Espera aí só um instante. Meu passadorzinho aqui não está nos dias melhores dele. Só um instante que eu já continuo. Enquanto isso, por favor, coloquem as dúvidas, deixa o like, siga o canal, manda para o promotor que ainda não entrou. Quem não conseguiu entrar, você consegue mandar isso depois. O link vai estar salvo aqui com a gente, tá? No nosso canal. Então não deixem de mandar as dúvidas e compartilhar com todo mundo. Estou vendo bastante dúvida pertinente aqui. Eu logo vou abrir para as perguntas depois de trazer um convidado especial. Tá? Então, continuando. Parte de engenharia, né? Então, parte de implementação do projeto. Então, vai ser feita a validação da visita técnica. Depois, a gente encaminha isso, junta toda a documentação e a procuração para a concessionária, para a liberação do parecer de acesso, podendo também ser solicitado algum tipo de informação ao cliente, caso tenha ficado pendente durante o processo. Então, ressaltando de novo, em qualquer etapa do processo, a gente pode gerar uma ocorrênciazinha na plataforma, pedindo para o parceiro solicitar o documento. Se a velocidade não for conforme o esperado, nós vamos entrar em contato com o cliente e solicitar essas informações, tá? A gente não é
como o nosso diretor fala, não somos setor de prevenção a vendas, a gente quer ajudar vocês. A gente não está aqui para atrasar o lado, a gente quer que vocês tenham mais portfólio de soluções, a ideia aqui é ajudar todo mundo a ganhar um dinheirinho que está ficando em cima da mesa, e muitas vezes, em muitas situações, né, a gente sabe que o solar está bastante competitivo, mas então estamos trazendo uma visão diferente aqui de ação dos dois lados para tentar acelerar todo esse processo. E por fim, aprovado e perdido, que são os dois status finais, tá? Compra. Então, depois de tudo aprovado, parecer de acesso também ok, protocolado, a gente vai seguir para a etapa de compra. O processo de compra vai ter a validação, escolha da distribuidora, checagem da tabela de preço, depois a gente faz o anexo da nota fiscal, isso daqui é um processo interno, tá? Depois vai ser feito o envio dos produtos até a chegada na casa do cliente, podendo ficar pendente alguma questão por parte da distribuidora. E quando a gente fala de distribuidora, eu estou falando de quem faz a entrega do produto, né? Nossos parceiros aí do nosso ecossistema. Ou, de repente, ter tido algum problema no meio do caminho, que o nosso saque sempre vai estar à disposição para tirar as dúvidas. E depois, o entregue, que vai disponibilizar a data e hora, recebido por, e uma tentativa e vamos também ter uma tentativa de agendamento de instalação já nessa sequência. Então, o processo ele vai caminhar paralelo, tá? Instalação. Então, depois de entregue, vamos para a etapa de instalação, mais esperado, né? Que a gente está já conseguindo realizar várias instalações aí no Brasil afora. Alguns casos, obviamente, acabam não saindo como previsto, tem algumas dificuldades no meio do caminho, mas a gente está trabalhando com toda a força. A gente brinca que essas olheiras aqui, elas não são só de enfeite, a gente está com muita força e muita potência, nossa equipe operacional está engordando, nosso time está preocupado com a parte do andamento de todos os processos. Trouxemos pessoas de peso do mercado para ajustar, aparar aqueles processos que não estavam funcionando devidamente e, obviamente, implementar processos que vão fazer mais sentido para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, quem chega primeiro bebe água limpa, mas vai ser turbulento. Já estamos deixando claro que não vai ser um mar de rosa nesse início, mas no fim a gente vai dar risada todos juntos, tá? Parte de qualidade, depois da instalação feita, nosso time de engenharia valida tudo que foi feito, garantindo assim a excelência e execução daquele processo. Lembrando que todos os nossos sistemas sempre vão o inversor Huawei, o melhor inversor do mundo, a menor porcentagem de suporte, abertura de suporte mundial, e também todos os nossos módulos são sempre Tier 1, então a gente preza muito a qualidade. Esse é um dos nossos pilares, é por isso que a Revo dá certo, tá? Então a gente faz a validação dessa instalação de nossos instaladores que são certificados. Depois a gente aguarda a energização, né? Perdão, acho que essa palavra nem existe, mas a gente aguarda ligar essa usina para que de fato ela esteja operada, a gente vai conseguir acompanhar a geração dessa usina, nossa equipe de OIM vai estar lá sempre disponível, criamos lá um centro de acompanhamento de performance, então tem lá todos os gráficos de geração de todas as usinas nível Brasil, isso é claro também ressaltando que o Fusion sempre tem que estar instalado e atualizado para a gente poder acompanhar todas as métricas de forma assertiva, e lá também vai ser possível fazer algumas solicitações e verificação de diversas informações, tá? Então pode ficar ali também a validação da geração, pendente de documentos, caso a gente solicite, e por fim, finalizado todo o processo, tá? É muito importante ressaltar que a gente adicionou os motivos de perda, então, principalmente para o pessoal do comercial aí que gosta de acompanhar, entender, classificar, metrificar tudo que está acontecendo. Então a gente colocou aí os motivos de perda, como não enquadra, parou de responder, recusou proposta, fechou com concorrente. Se houve algum tipo de inviabilidade, lembrando que se o nosso contrato foi assinado e no meio do processo identificamos que não tem como seguir com a instalação, a Revo vai cancelar esse contrato de forma unilateral, evitando quaisquer prejuízos ao cliente e para nós também, obviamente. Então, depois disso a gente faz a pré-visita, visita técnica concessionária, então pode ser cancelado por isso. E, obviamente, a gente pode ter os motivos de perda também nas áreas de crédito, contrato, vistoria, como eu já falei, engenharia. E o cancelado, que a gente vai fazer alguns testes ainda para entender se faz sentido ou não, ou se só esses motivos já contemplam todas as nossas necessidades, tá?